hoje em dia o autismo é a minha missão de vida, né? Porque com 2 filhos autistas, então eu tenho que luto diariamente para que eles tenham uma qualidade de vida, uma vida normal, né? Que sejam independentes e que possam e que sejam felizes, né? Num futuro muito próximo. O autismo significa uma batalha. Dia após dia a gente tem uma vitória, uma conquista. Como diz a nossa colega, é uma missão. A gente é mãe, é típica, a gente tem uma missão diária, né? Pra gente deixar eles cada vez mais confortáveis na nossa sociedade. Para mim é isso. Uma missão que eles têm que cumprir e uma batalha que eles têm que vencer cada dia. O autismo hoje é a nossa vida, né? Foi o diagnóstico do nosso primeiro filho. Então, a gente acaba vivendo isso 24 horas por dia. Inclusive, a gente tem uma outra filha, mas o autismo acaba sendo o foco da família, né? Então, meu nome é Eduardo, o meu sinal é esse, tenho 26 anos, nasci em Francisco Beltrão, aqui mesmo. Então, ele tem um pouco de dificuldade, porque ele não ouve nada, né? Tem algumas palavras também que ele acha bastante difícil, que o significado é bem difícil para ele, mas com a ajuda dos intérpretes e de todo mundo, ele consegue se adaptar. Digamos, os verbos para ele é a parte mais difícil, porque na língua de sinais não tem verbos, né? É mais ali abreviações. Aí ele tenta cada dia melhorar mais isso. Como eles não ouvem, perdão, eles veem bastante. Ele tenta sempre, quando ele está visualizando algo, ele visualizar o mínimo detalhe. E também os surdos, ele tem mais ou menos ali 109 milhões de palavras e alguma coisinha assim de sinais, né? Nessa parte ali, como ele repete bastante sinal, ele também precisa ter as expressões faciais também, para poder ter mais entendimento. Eu não me considero a deficiência como pretexto de alguma coisa. Eu levo a vida normal igual você que enxerga. Então, né? A sociedade, sim. A sociedade é cheia de preconceito contra um cego, contra um aleijado. Isso vocês mesmos podem saber que isso é real. Mas para mim, eu não vejo. Para mim e meus filhos que vivem no dia a dia, e as pessoas que vivem no meu dia a dia, eles nem me têm como deficiente. Meu nome é Lohana. Lô, o que você gosta de fazer? Eu gosto de usar celular. E o que mais? Eu gosto de brincar, gosto de pular, mergulhar. É verdade que você tem um canal no YouTube? É verdade. E você gosta de ler também? Eu gosto muito de ler. Eu sou apaixonada por livros. Como é que foi para você receber o diagnóstico? Foi difícil porque nenhuma família espera um diagnóstico assim. Porém, a gente buscou se certificar o máximo possível para saber se realmente era o primeiro exame que deu alterado a translucência nucal, né? Que é um exame de rotina que a gente vai e aí até então deu alterado, aí vai com uma segunda opinião, vai com uma terceira opinião, enfim, se comprovou. Aí a gente então, vamos buscar agora saber mais sobre essa síndrome. Temos que se preparar para que ela seja o máximo independente possível, né? E diante disso, a gente conversava com outras famílias, né? E ouvia depoimentos do tipo, eu quero morrer primeiro que o meu filho ou que minha filha, para que eu vou dar o que eu posso por ela, e depois se eu faltar, o que vai acontecer?
Nós pensamos o contrário. Vamos fazer de tudo para que ela se fique totalmente independente ou muito próxima à independência, para dar menos trabalho a outras pessoas quando nós faltar. Meu nome é Alisson Darlan Flores, eu tenho 28 anos, embora não pareça, tenho 28. Eu nasci com uma malformação de medula. Eu tenho mielomeningocele. Eu tenho a informação de que eu sou o primeiro caso de Francisco Beltrão. Então, quando eu nasci, tinha-se pouca informação sobre a deficiência, né? Nasci aqui em Beltrão, fui para Curitiba, fiz meu tratamento em Curitiba até os 18 anos, passei por diversas cirurgias, mais de 30, 30 de protocolo da deficiência, que já era protocolo até a maioridade, né? E 3 por lesão. No meu caso, ela se deu em L4 e L5, lombar 4 e lombar 5. Essas duas vértebras, a L4 e L5, elas não fecharam totalmente. Aí a medula saiu para fora e daquela vértebra para baixo, o líquido da medula não desceu. Então a medula se formou errada, digamos assim. Até os 18 anos, eu me tratei no Pequeno Príncipe, o maior hospital pediátrico da América Latina. E é o centro de referência de mielomeningocele da América Latina. Eu tenho malformação mais especificamente dos joelhos para baixo. Eu tenho a musculatura toda flácida, não tenho movimento de tornozelo, e do joelho para cima a musculatura 100% preservada. Eu tive também algumas sequelas orgânicas, malformação de bexiga, de intestino e estômago. Todo paciente com mielo praticamente tem essas malformações. Hoje é muito mais fácil de você detectar a mielo numa gestação. Se eu não me engano, no segundo mês da gestação já aparece no ultrassom. Na minha época, lá em 94, já existia o ultrassom, mas ele não era tão difundido como é hoje. Era mais restrito, né? Esse é o meu mundo, esse é o meu lugar e essa é a minha língua. Olá, meu nome é Mariane, meu sinal é este. Eu sou surda, os 2 aparelhos auditivos. Eu fiz fono desde pequena e parei uns 10 anos de idade. Sou professora de Libras, trabalho com os alunos surdos e também trabalho com ouvintes. Nasci ouvinte, eu perdi a audição, uma febre desconhecida, morava no Japão. E nesse período, o pai não sabia se comunicar a língua japonesa. E aí tive que mudar para o Brasil, pois meu pai descobriu que tinha um tratamento gratuito, que ele oferece aparelho auditivo gratuito, que é Bauru. Mudei para o Brasil por esse motivo. Foi muito difícil no início. Não foi fácil viver na sociedade. Eu estudava uma escola particular e nesse período sofria bullying por falar errada, por não saber falar direito. E muitas vezes eu tentava me incluir à sociedade. Só que parecia que a sociedade não me aceitava quem eu era. E aí minha avó, ela procurou, tinha uma escola dos surdos. Quando ela me levou numa escola dos surdos, meus olhos começaram a brilhar. Então, graças a ela que eu sou professora surda, com orgulho, e professora de livro. É isso. Nossa vida mudou praticamente. Foi de uma hora para outra, mudou tudo na nossa vida. Meu nome é Ana Luísa Ribeiro. Meu nome é Everaldo Ribeiro, sou pai da Ana Luísa. A Ana Luísa sofreu um acidente no dia 7 de janeiro de 2018. Eram umas 14 horas, a gente estava em casa, era num domingo, e desceu o carro do picolé, ela escutou o som. Desceu um carro em alta velocidade, o condutor tinha bebido e não tinha habilitação,
e acabou atropelando ela, jogou praticamente uns 18 metros. E daí a gente estava em casa, eu vi aquele barulho, eu corri para fora, era ela que estava no chão. Ligava para o SAMU e não conseguia. Daí, como a gente mora aqui em Cidade Norte, eu falei, vamos levá-la ali para o 18 horas. E ali no 18 horas deu 3 paradas. E ela foi entubada na hora. E daí ali do 18 chamaram o SAMU levou para o regional, deu traumatismo craniano grave. E daí, como aqui no Hospital Regional de Francisco Beltrão só tem UTI neonatal e de adulto, não tinha para criança. Aquele tempo, em 2018, minha esposa trabalhava no consultório da doutora Gabriela Traiano. Daí ligou em vários hospitais, conseguiu no Pequeno Príncipe, lá em Curitiba. Ela teve traumatismo craniano grave, teve lesão axonal difusa e mais várias lesões no cérebro. E daí ela ficou praticamente 25 dias, ficou em coma. E daí lá nós ficava na casa de apoio, lá em Curitiba, e ficava na casa de um compadre nosso, que mora lá em Pinhais. Meu nome é Murilo, eu sou surdo de 2 ouvidos, utilizo aparelho auditivo também, né? E atualmente eu sou professor surdo de Libras, trabalho com professor surdo na Escola do Recurso, surdez, e trabalho no CELEM de Libras para os povos ouvintes, né? Eu realmente tive minha perda da surdez quando a minha mãe descobriu uns 4 anos de idade, né? A partir daí, minha mãe teve que procurar os direitos. Lá em Maringá tinha uma escola especializada para o surdo, que se chama Anpacim. Eu fiz fonoaudiologia também ao mesmo tempo. Então, minha mãe acreditava que se eu me oralizar, e se eu dominar em 2 línguas, eu seria uma pessoa bilíngue, que eu conseguiria viver em 2 mundos só. A partir desse momento, graças ao esforço da minha mãe, por ela acreditar a minha capacidade, né, que eu cheguei aqui até hoje, sendo professor de Libras e tudo mais. As pessoas enxergam como uma pessoa que bate, uma pessoa que não se comunica de forma nenhuma, que não vai brincar, que vai ficar em casa, reclusa. Então, muita gente fala, mas tem autismo, mas né, ele brinca, ele interage, mas ele só faz isso por causa da terapia, senão não faria nada disso. Eu acho que o mais importante é que qualquer sinal de atraso de desenvolvimento, nós, como pais, temos que ir atrás. E mesmo que fale, o instinto de mãe é muito importante. Porque quando a gente percebe que tem alguma coisa que não está certa, a gente tem que ir atrás porque realmente alguma coisa não está certa. As pessoas veem o autismo como uma doença, como pegajosa. Eles veem como uma coisa assim que vai pegar, sabe? E não é assim. Eles nascem com isso e a gente vai aos pouquinhos adaptando eles à sociedade, né? As pessoas, assim, veem como uma doença mesmo, né? Porque a maioria, assim, agora como está tendo mais, as pessoas estão tendo mais acesso ao conhecimento mesmo, né, a reportagens, então está vindo mais à tona, né? Mas assim, quem não tem conhecimento acaba achando que é uma doença e que pode ter uma cura, né, como qualquer uma outra, e não é. Né, as pessoas têm que ter conscientização que é um transtorno e que a pessoa vive ali, não tem cura e que vai viver dentro desse espectro, né, a vida inteira, então com as suas diferenças, com as suas características, porque cada um é um, né? Então, mas seria bom que as pessoas, né, tivessem um mínimo de conhecimento e que tentassem procurar saber realmente o que é, para evitar o preconceito, né? Então, mais no trabalho dele, chego assim, converso com ele como se ele não fosse surdo, né? Daí ele tem que explicar como que ele é, que tem que ser por escrito, ou tentar aprender um pouco de Libras, né? E as pessoas daí tentam se comunicar com ele aos poucos para conseguir essa interação com ele. Ele acha isso bem legal da parte das pessoas, querer aprender um pouquinho para poder conversar com ele, mesmo que seja a mínima coisa.
Os que me conhecem no dia a dia, eles não me têm como cego. Portanto, muitas vezes eles esquecem. Eles esquecem até as coisas no caminho. Isso é coisa normal que tem, né? Eu gostaria que as pessoas soubessem que o deficiente, ele é uma pessoa normal. Ele não é anormal. A sociedade deveria de ter mais confiança num cego. Sou funcionário do Estado há 35 anos corrido, sem nunca deixar rabo dentro do Estado para ninguém pisar. Vocês veem algum dia, não é só eu que sou, eu tenho mais no Paraná, acredito que mais de 50 cegos que exercem profissão dentro do Estado do Paraná, exerce a profissãozinha qualquer, não tem um cargo de chefia, não tem um cargo de nada, porque ele é cego. Tá? Quer dizer, o indivíduo não pode exercer uma profissão de ser de uma chefia, de um cargo político, de uma coisa? Pode sim, senhora. Então, a minha revolta com a sociedade é só isso. A maioria das pessoas, a gente vê um ponto positivo, eles elogiando o trabalho que a gente tem feito, colocando as dificuldades de outras situações que conviveram similares, dando os parabéns. Mas a gente sabe que alguns locais que a gente circula, algumas pessoas olham assim com um olhar de nossa, que dó deles, enfim. Então, ou outros não entendem, e algumas coisas que a Lohana faz que é diferente mesmo, o pessoal até que critica, né? E eu costumo sempre dizer assim, onde é que tu esconde o teu preconceito, né? Então, ele existe, embora hoje menos, e sempre digo assim que para nós hoje está mais fácil encaminhar a Lohana do que anteriormente. Eu vejo assim, histórico de outras famílias que tiveram muita dificuldade pelo fato de o que era síndrome de Down. Era o mongoloide, era vergonha, era esconder. E nós não, graças aos cursos que fizemos, às leituras, à convivência, à participação na PAI, na escola, a gente entendeu que quanto mais visibilidade você dar, não ter vergonha de falar do diagnóstico dela e de saber que ser diferente é normal, cara, eu vejo assim que a gente está de parabéns, né? E vejo a maioria das pessoas falando bem da conduta que temos com a Lohana. E os exames, como é que tá? Não tem exame nenhum, só o de sangue que comprovou a gravidez. Ele, não tem lógica, vamos marcar uma consulta e fazer os exames pra ver como que tá, né? Foi marcada a consulta, vamos supor que ela seria numa quarta-feira, eu nasci no domingo, antes. Nasci, na hora que eu nasci foi visto que eu nasci com a mielo, com a medula toda pra fora, fui encaminhado pra Curitiba. Eu nasci no dia 28, dia 29 de manhã, cheguei no hospital, como foi uma internação que não estava programada, né? Não estava agendado a minha ida pra lá. Não tinha UTI neonatal, eu fui internado numa UTI convencional, e deveria ser. Aí, no outro dia, a medula que estava para fora infeccionou, aí foi começado as medicações para tratar a infecção, e a cirurgia não podia ser feita com a infecção, tinha que tratar totalmente. Eu fiquei, acho que 15 dias tratando a infecção para daí poder operar. Então, todas as possíveis sequelas que eu teria da mielo eu tive nesse tempo que eu demorei, teoricamente, para fazer a cirurgia. Pela minha estrutura familiar, sempre tive uma visão bem positiva desse dia a dia de hospital de uma pessoa com deficiência, né? Eu nunca fiquei para baixo com as 30 cirurgias que eu fiz. Qualquer cirurgia que eu fizesse era para minha melhora. E não, tipo, mais uma cirurgia, mais 20, 30 dias internado, já cheguei a ficar 3 meses internado. Na maior cirurgia que eu fiz, que foi a da bexiga, uma das que eu fiz da bexiga, fiz 3. Fiquei 95 dias internado, desses 95, 30 só de UTI. Bati lá em cima, nessa cirurgia, bati lá em cima 2 vezes e não me quiseram lá em cima, eu voltei. Eu nunca fiquei para baixo com nenhum tratamento, nenhuma cirurgia, embora tenha
passado as minhas já em hospital, eu sempre tive uma visão bem positiva desse dia a dia de hospital de uma pessoa com deficiência, né? O hospital que eu tratei, ele conta também com a APAM, que é a Associação de Pais, Amigos e Familiares de Pacientes com Mielomeningocele. É também a maior associação de mielo do Brasil, que sempre deram uma assistência muito, muito grande, não apenas de material, parte de medicamento, sonda, fralda, quando precisava, mas também de um trabalho social, né? Daí a minha esposa ficava das 7 da manhã às 7 da noite no hospital e eu das 7 da noite às 7 da manhã. Praticamente só nos aparelhos. E começou a fazer os exames, fazer fisioterapia, fazer fono. Daí a gente ficou 60 dias lá no Pequeno Príncipe, em Curitiba. Ela ficou mais 15 dias depois aqui no Hospital São Francisco. E daí a gente veio com ela para casa. Daí em casa a gente conseguiu uma cama hospitalar e a gente ficava cuidando dela. Eu fiquei 6 meses sem ir trabalhar. E ainda com o pessoal lá da universidade ajudou nós também. Como ela não caminhava, não fazia nada, a prefeitura mandava ambulância, a gente colocava ela, tirava da cama, colocava na maca, e ela teve que aprender tudo de volta. Quando a gente veio para casa, ela não caminhava mais, ficou numa cadeira de roda, ela não falava. Isso aconteceu, ela tinha 10 anos de idade, agora ela está com 15. Uma parte dos estudos dela é adaptado para o estudo no colégio Tancredo Neves, aqui próximo da nossa casa. E daí na nossa casa a gente teve que fazer várias adaptações. Não foi planejado, a gente não pensa, né, que essas coisas podem acontecer, né? Tivemos que ampliar o banheiro, deixamos o banheiro maior. Daí com o tempo ela começou a dar os primeiros passos, começou a caminhar. Agora ela está falando normal. E daí com o tratamento da fono ela começou a comer. Eu acho que eles me olham diferente, mas eu não dou bola. Preconceito velado. É quando a pessoa fala que ele concorda, que apoia, que tá tudo bem, assim, a particularidade da pessoa, ela não aceita de verdade. Então o preconceito já começa ali, entende? Então, é difícil, sabe? Porque nós só queremos ter nosso direito. Eu estou aqui, eu estou pagando, eu estou pedindo comida. A comunicação não impede. A comunicação não é preconceito, gente. É fácil, é simples. É a pessoa que tem que quebrar essa visão. É só isso. Acontece bastante, principalmente quando nós fala oral. Nossa, você tem sotaque, de onde você vem? Ah, porque você fala diferente. É porque a nós agora, nós somos surdos. Como assim? Não parece. Às vezes, quando o surdo chega no local, tá lá conversando, seja língua de sinais, seja oralidade, não importa, mas tá falando. Muitas vezes, o atendente, quando chega no local, não atende a gente. Já é um preconceito em si. Porque já olha pra gente e fala, meu Deus do céu, eu não sei me comunicar, eu não sei o que eles pensam sobre nós. Deixa de lado, atravessa do lado, afasta a gente. O que deveria levar 5 minutinhos, leva meia hora para nos atender. Aí quando ele lembra da gente, né, quase meia hora depois, fala, tudo bem, desculpa, que eu não sei o que você quer, rapaz, tal. A gente fica... Aí uma vendedora, ai meu Deus do céu, alguém atende, vou no banheiro, antes fugiu. Aí, ai meu Deus, e aí chegou uma surda e falou assim, calma moça, eu não vou te morder. É só apontar que modelo que eu quero. Aí a moça, não entendi nada, eu não queria olhar diretamente para a pessoa surda. Ai, não entendi nada. Então, é muito simples. Apontar, por exemplo, eu quero camiseta, mas eu curto. Que tamanho você quer? Pequeno? Médio? Grande? Então, é uma forma pessoal, não é difícil se comunicar. É importante tentar. E na relação pandemia, meu Deus do céu, pandemia, muita gente usava máscara. Foi um desespero, principalmente eu, dependendo da leitura labial. Eu ficava muito nervosa de não entender a pessoa. E eu perguntava, eu preciso... eu falava, eu sou surda. E ela gritava, não quer dizer que eu não escuto, eu sou surda. Me perdoa. Então foi muito difícil, principalmente na pandemia, no uso de máscara.
O que eu acho relevante para a pessoa ouvinte em relação sobre a surdez, que ele entenda que, no primeiro momento, que o surdo é um ser humano. É só isso que eu quero que ele entenda. Que o surdo é um sujeito cidadão como vocês. Apesar de a comunicação ser diferente, que fala sobre a língua dos sinais, alguns falam somente oralizado, cada um vai escolher sua língua, assim, de acordo com a identidade surda. Não temos culpa de estar aqui, somos mais um, mas podemos trabalhar juntos, podemos unificar juntos, não é um problema. Só que você deve aceitar. Já como um ser humano. E tentar acolher, ouvir, entender, ter empatia. Por que ele está sentindo dessa maneira? E muitas vezes é difícil entender o que ele está passando por isso. Então, eu acho que é isso, empatia. É só isso. Eu acho assim que o que poderia ser feito na sociedade seria interessante divulgar um pouquinho mais, tanto no meio comercial, né, nos comércios, né, em palestras sobre a deficiência visual, que é uma deficiência visual tanto total quanto baixa visão, principalmente a baixa visão. Hoje acho que a minha maior dificuldade, eu acho que seria, eu diria, os estudos. Não adianta dizer assim, não, inclusão. Não, não existe inclusão para pessoas com deficiência, né? Incluir é um termo assim que eu não colocaria. Incluir assim, colocar uma pessoa lá e adaptar é diferente. Agora, você incluir seria dar 100% de suporte para a gente. Por exemplo, quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter o livro acessível, eu quero ter, né, leitores. Então, a gente tem que sempre implorar para ter as coisas. Mas, assim, eu ainda quero ser professora de educação física. Eu quero ter a casa própria, o meu carro. Eu consigo fazer a maioria das coisas. Na escola eu tenho uma professora, eu tenho amigas que ficam comigo no recreio. Eu tenho a tia que me dá comida. Eu faço físio lá na Unicef. Eu faço 2 vezes por semana. Eu venho para casa, tomo o banho, como, e daí eu fico em casa. Eu só tenho uns problemas e sou quase igual às outras pessoas. Então, seria legal, desde o colégio, pode ser o mais básico ali, não precisa ser avançado. O básico de Libras, que as pessoas aprendessem, oi, tudo bem? Que eles chegassem nos lugares, as pessoas não tivessem medo de se comunicar, tivessem uma comunicação básica com ele. Isso seria algo legal, não só para ele, como para os demais surdos também. Eu gostaria de ouvir a mídia chegar e dizer, lá naquela empresa tem vaga para cego trabalhar no que ele quiser ou no que ele for capaz de trabalhar. Dá o direito para o indivíduo experimentar a fazer. Ou você vai lá na mecânica. Ora, quem mexe na mecânica dos meus carros sou eu. Eu vou ali, eu macaqueio minha caminhonete, troco pneu, eu troco peça, eu que faço. Tá? Então, nós deveríamos ter, eu gostaria de ouvir, chegar aí
a mídia de mostrar, ó, lá naquela empresa tem vaga lá para um cego, pô, lá tem vaga para um paralítico. Isso é limitado, gente. Vocês sabem que existe vagas para tantas vagas para deficiente. Pô, para com isso, gente. Isso não faz parte de uma sociedade que eu estou mostrando. Isso aí não é normal. Então, desde o momento, né, que a gente ficou sabendo da possibilidade, né, foi com 3 meses de gravidez, de que ela poderia nascer com alguma síndrome, e uma delas seria a síndrome de Down, eu sempre pensei que eu gostaria muito de ter uma vivência prática com alguém que tivesse a síndrome, com a família, com, né, a escola onde eles estudavam, para a gente ter algo assim de real, porque a gente procurou ler muito, pesquisou muito, mas eu gostaria de ouvir dos casos reais, né, da família, como que foi o desenvolvimento, o encaminhamento dessas crianças para a sociedade, porque a gente teve que buscar muito e teve que se virar, né, da forma que a gente foi achando certo, e com muita leitura, com estudo, para a gente, né? Mas assim, seria o ideal que alguém chegasse e chamasse a gente, disse, olha lá, né, vamos lá, vamos conversar com a família, conversar com o pessoal que tiveram essas crianças como alunos, para a gente se sentir um pouquinho mais seguro, porque a insegurança foi constante, a gente sempre fazendo, sempre procurando fazer o melhor, mas sempre com medo de errar, de não estar fazendo certo. Então, eu gostaria muito de ter né, esse acesso, assim, e que a gente acabou que não tinha, né, um local, uma família, assim, que a gente pudesse trocar ideia, assim, no início, para a gente ir se firmando, né, no caminho certo. Esperar assim da sociedade aí é bem complexo, porque você pensa bem, você olhar para uma pessoa que não aparenta ter deficiência, então como que eles vão, né, chegar, e é como você atender alguém num restaurante ou num hotel, alguma coisa que o senhor precisa, a senhora precisa, aí é diferente, mas direcionado na visão. Eu gostaria de ser assim, atendido, como sempre, e tratado de igual para igual. Atualmente, né, como vocês estão vendo, estou com a jaqueta da seleção brasileira, né, onde eu sou convocado esse ano pela 2ª vez e já sou campeão sul-americano, e estamos indo agora para Costa Rica no Pan-Americano. E compartilhar o quê? Vocês parem, pensem, imagine eu, deficiente visual. Como em 2019 eu já fui para o Panamá sozinho. Então se imagina, para quem frequentou um aeroporto, como chegar lá e voltar. Isso que tem placas, lê isso, aquilo. Como diz, quem tem boca vai a Roma, né? Eu fui ao Panamá. Quando fala patrão, tem que pensar o que significa patrão. Então, patrão é perfeito, pessoa que vem, ouve, anda, então pessoa perfeita. E quando a gente vê pessoa com deficiência, gatinho, que dó. Então, assim, as pessoas usam o termo capacitismo, principalmente na área de trabalho. Muitas vezes eles escolhem professora surdo ouvinte do que professor surdo utilibras, porque ele depende da auditiva, do que, ele é surdo, como que ele vai se comunicar com os alunos ouvintes? Então, tudo é possível. Os surdos, ele trabalha para adaptar, para poder se comunicar com os alunos surdos. E, como ele falou, nós somos cidadãos surdos. Nós consumimos, nós exigimos a acessibilidade. Muitas vezes, lugares não são acessíveis. Então, eu acho necessário qualquer local profissional, médico, ginecologista, psicólogo, qualquer lugar deveria saber pelo menos básico da Libras, para se comunicar com os surdos. A única coisa que vai limitar, que já falei no padrão, é a comunicação. É só isso.
eu sempre tive a consciência de que eu tenho a deficiência e nunca vou deixar de ter. Embora eu tenha consciência de que eu tive uma evolução, uma melhora muito grande, sempre foi trabalhado essa visão de que, nasceu assim, vou ser assim para sempre. A minha forma de ver a vida sempre foi dessa forma. Não. O meu normal é ser assim. Eu nunca presenciei o outro lado da moeda de não ter a deficiência. Então, esse trabalho do hospital foi importantíssimo, não só para o meu desenvolvimento, mas também para a preparação da minha família para como ia ser a minha vida dali em diante. Né? Do Pequeno Príncipe, eu recebi alta com 18 anos. Ele é um hospital pediátrico, né? Não pode ter o acompanhamento depois dos 18, mas eu fui encaminhado para clínicas dos médicos que me trataram até os 18 anos. Eu fiz algumas consultas em Curitiba, inclusive um ortopedista que ele estava na residência dele lá em Curitiba. Ele é beltronense. E eu cheguei lá, tratei com ele lá em Curitiba, ele me acompanhou. Quando eu comecei a prática esportiva, na minha primeira lesão, fiz uma avaliação com ele. Na hora que eu entrei no consultório, ele olhou para mim e falou: eu te conheço de algum lugar, moleque. Ele perguntou meu nome, falei: Alisson e tal. Tu é da onde? Natural daquele Beltrão. O que tu tem? Veio Mielo. Ele regalou o olho assim e falou: tu é de que ano? Eu falei: 94. Aí ele falou: peraí. Foi atrás do consultório, voltou com um porta-retrato, falou: vê se tu conhece alguém aqui. Eu reconheci a minha médica, doutora Ana Carolina. Tô trabalhando no Pequeno Príncipe? Dele, sim. Vê se tu reconhece mais alguém aqui. Eu comecei a olhar assim, encontrei ele na foto. Falei: você tá aqui. Olha do meu lado direito. Eu olhei, minha mãe. Falei: como assim minha mãe na foto contigo? Daí ele falou: e essa criança no colo, quem tu acha que é? Falei: ele me tratou até os 5 anos e com 20 e poucos anos de vida, acabei trombando de volta com ele. E hoje ele é um dos meus ortopedistas aqui, o Dr. Roberto Melo. Mas hoje eu faço tudo aqui em Beltrão. Sabe que a gente nem para pensar disso. A gente acaba tendo contato mais com outras mães que têm filhos com autismo e a gente percebe que só quem vivencia isso que entende o que é. Quem não vivencia pode pensar várias coisas, mas não imagina como é o dia a dia nosso. Então, às vezes só o apoio, né, o fato de estar com a gente é bem importante. Ótimo, obrigada. A gente vai ver assim que você não está só, né? Sempre tem alguém que vai te ajudar, que você vai ter alguém que possa te acolher, que entenda que não é fácil. Tem dias fáceis, tem dias difíceis, mas você não está só. A gente está aí com vocês. Isso aí. Que é acolhimento, sabe? A gente precisa de acolhimento. Então, uma palavra que você fale, que a pessoa chegue e pergunte: você está bem? Né? Porque geralmente as pessoas perguntam como teu filho está e nunca como você está. Então, a gente precisa desse acolhimento. Que a pessoa chegue e fale: não, como teu filho está, mas como você está? Né? Você está precisando de alguma coisa? Você precisa de ajuda? Né? Algum tipo de ajuda? Qualquer acolhimento que a gente receba, a gente que a gente se sinta abraçado. A gente precisa se sentir abraçado de alguma forma. Porque faz muita falta, sabe? Esse carinho, sabe? A gente precisa de um carinho para sentir que a gente está sendo acolhido, porque são dias difíceis, sabe? Tem dias fáceis, mas tem dias difíceis, dias pesados, dias intermináveis, que não, né? Que parece que não vão passar. Então a gente precisa de um colo. Literalmente, a gente precisa de colo. Livrar-se de julgamentos e estereótipos também faz parte de uma sociedade com mais inclusão. Como psicólogos, assumimos um papel de luta para que a inclusão das pessoas com deficiência seja uma realidade brasileira. Inclusão social, luta e enfrentamento. Lutar no presente para uma psicologia futura que defenda a diversidade e fortaleça o protagonismo das pessoas com deficiência. Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no seu direito de voar. Não é a deficiência que faz a vida mais difícil, mas sim as barreiras que a sociedade coloca. A deficiência faz parte da diversidade humana, são sujeitos com potência de vida. É dever da sociedade proporcionar que essa vida seja possível dentro das suas necessidades.